Olá, você está ouvindo o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth. Bondade e generosidade. Ruth, capítulo 2, versículos 8 a 17. Então Boaz disse a Ruth: Escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: Por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: Meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das tuas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: Venha para cá e coma do pão. Molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu esta ordem a seus servos: Deixem que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas apanhem e não a repreendam. E assim, Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Em um mundo mau e caído, atitudes de bondade devem ser louvadas. Ir ao supermercado para comprar alimentos para aquelas pessoas que estão em isolamento social, fazer uma ligação de vídeo para trazer um pouco de alegria e consolo para as pessoas que estão sofrendo durante esse isolamento social, são vistas como atitudes de bondade para com o próximo. Contudo, há atitudes de bondade que nos deixam muito impressionados, não é mesmo? Viram até manchetes de jornais e podem mudar a história. Uma matéria publicada no site G1 em 25 de dezembro de 2019 elenca 5 atitudes de bondade que mudaram a história e salvaram pessoas de um mal terrível e que são dignas de nota. Dentre essas 5, destaca uma carta que salvou a vida da escritora Jane Austen em 1783. Conforme diz a matéria do G1, em 1783, Jane Austen tinha 7 anos de idade e foi enviada para Oxford, junto com a sua irmã, Cassandra, para a casa de uma das suas primas, Jane Cooper. Lá, as irmãs teriam aulas com uma tutora chamada Anne Cowley, que mais tarde se mudaria para Southampton, no sul da Inglaterra, levando as crianças consigo. Em Southampton, Jane e Cassandra ficaram gravemente doentes com o que era conhecido na época como dor de garganta pútrida, que poderia ser o que hoje conhecemos como difteria ou tifo. Jane estava tão doente que quase morreu, mas sua tutora, Cowley, por alguma razão inexplicável, não alertou os pais da jovem. A escritora Ellen Emin explica que a prima das garotas, Jane Cooper, decidiu escrever à tia contando que a vida da pequena Jane Austen estava em perigo, o que fez com que as senhoras Austen e Cooper viajassem a Southampton para resgatar as crianças e tratá-las. As irmãs Austen se recuperaram sob o cuidado da mãe em casa e as 3 garotas jamais retornaram à tutela
tutela da senhora Cowley. Se sua prima não tivesse intervido a tempo, Jane Austen teria morrido e o mundo teria perdido seu talento extraordinário, explica Amy. Para quem não conhece, Jane Austen é uma das escritoras mais celebradas da literatura mundial por seu romance Orgulho e Preconceito. Quem diria que apenas uma pequena carta salvaria a vida desse ícone da literatura? Assim, pequenos atos de bondade são usados por Deus para mudar a vida das pessoas. Um gesto simples de bondade daria início a uma mudança drástica na vida de Ruth e Noemi. Após regressarem de Moabe, depois de terem perdido os maridos, Noemi e Ruth têm de encarar a realidade que viria depois do luto. Como elas se sustentariam em Belém, sendo Noemi já idosa e Ruth uma estrangeira? O autor nos conta que era o princípio da cega da cevada, um período de colheita e grande fartura em Belém. Por causa de uma lei que favorecia os estrangeiros e viúvas, Ruth então se dispõe a trabalhar a fim de conseguir o sustento para ela e sua sogra. Por providência divina, ela vai parar no campo de um homem chamado Boaz, que havendo ali, esperando para trabalhar, procurou saber tudo o que pudera sobre a história dessa mulher, afeiçoando-se a ela por causa do amor e bondade que ela devotara à sua sogra. Os versículos 8 a 14 narram o encontro de Ruth e Boaz e a maneira como ele demonstrou bondade e generosidade para com essa mulher estrangeira. Boaz favorece Ruth, primeiramente, concedendo-lhe permissão para colher grãos no seu campo e a instrui que ficasse apenas ali, pois contaria com a sua proteção e benevolência, e que colhesse grãos acompanhando as suas servas, bem próximo delas. Essa instrução é interessante, pois favorece muito a moabita. O hábito era os seguidores irem à frente das mulheres, as servas, cortando os talos com uma foice, enquanto as servas seguiam após eles, juntando os talos do chão e os amarrando em feixes. Ao acompanhar as servas, Ruth poderia colher mais grãos que caíam dos feixes antes dos outros. Em segundo lugar, Boaz dá ordem aos trabalhadores para não incomodarem Ruth. O termo tocar aqui está relacionado a retirar, o que mostra que os trabalhadores eram também responsáveis por proteger os campos, retirando alguém não autorizado. Assim, a ordem era para que os trabalhadores não a expulsassem do campo, deixando que ela apanhasse os grãos que lhe eram necessários para a subsistência. Em terceiro lugar, Boaz permite que Ruth beba da água retirada exclusivamente para os trabalhadores. Essa atitude demonstra que Boaz está dando a essa estrangeira os mesmos privilégios que as suas servas, suas trabalhadores tinham. Por que Boaz estaria agindo com tamanha bondade e generosidade para com uma mulher que ele sequer conhecia direito? Certamente, alguém poderia dizer que há alguma coisa por trás disso tudo, alguma segunda intenção. Afinal, como diz o ditado, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Contudo, isso não pode ser dito sobre Boaz. Emílio Garófalo defende que Boaz não queria meramente cumprir a lei, mas ir além das exigências sem cometer algum ato de injustiça para com as suas servas. Essa atitude é característica das pessoas piedosas. Não uma falsa piedade, como um intento de conquistar aquela moça ou tirar proveito dela, como fazem alguns rapazes, fingindo interesse em Deus apenas para conquistar uma mulher. Trata-se de uma atitude sincera, que zela pelo cumprimento da lei de Deus por causa do seu amor a Deus. É aquele sentimento, como afirma o Salmo de número 15, versículo 2, que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Joel Bick, em seu livro Espiritualidade Reformada, uma teologia prática para a devoção a Deus, comentando sobre a definição de piedade entendida por João Calvino, afirma que pietas, isto é, piedade, designa a atitude correta do homem para com Deus.
Esta atitude inclui conhecimento genuíno, culto sincero, fé salvífica, temor filial, submissão no espírito de oração e amor reverente. Conhecer quem e o que é Deus é abraçar atitudes corretas para com Ele e fazer o que Ele quer. Não deveríamos ficar impressionados com a piedade sendo demonstrada em atitudes de bondade e generosidade, mas nos lembrar que este é o padrão, a vontade de Deus para o seu povo. Não devemos ser piedosos para alcançar nossos objetivos, mas porque amamos a Deus e desejamos agradá-lo em todas as coisas. Em um mundo onde atitudes de bondade são vistas com desconfiança, a generosidade é uma virtude a ser buscada e louvada. Da mesma forma que eu e você, Ruth, a moabita, também ficou impressionada com a bondade e generosidade de Boaz. Entretanto, ela não se demonstrou desconfiada, mas de forma modesta e humilde agradeceu, dizendo não ser merecedora por ser tratada como uma serva, sendo que ela era uma estrangeira. Essa atitude de Ruth revela muito sobre o seu caráter. Ela tampouco agiu com arrogância, dizendo que Boaz estava fazendo sua obrigação, mas reconheceu o seu status de estrangeira, e que não merecia ser tratada como alguém que fizesse parte do povo de Deus. Essa atitude de Ruth nos mostra que essa mulher se tornou objeto da bondade de Boaz, não apenas por causa da disposição de Boaz em fazer o que é certo, mas porque ele foi induzido pelo caráter e as ações de Ruth. Boaz responde: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. A atitude de Ruth para com a sua sogra é louvada por Boaz como uma atitude de amor e fé em Deus. Ruth não apenas fez o que era certo para a sua sogra, mas demonstrou fé no Senhor Deus de Israel ao buscar refúgio debaixo das suas asas, deixando Moabe e sua idolatria e indo para Belém, onde se adorava o verdadeiro Deus. Tendo entendido isso, Boaz profere uma bênção sobre Ruth, dizendo: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz pede a Deus para que recompense Ruth por causa de sua fé e de seu amor manifestado para com a sua sogra. Sem saber disso, ele mesmo estava sendo a resposta dessa oração. Primeiramente por agir com bondade e generosidade para com essa estrangeira. Ruth responde a essas palavras louvando Boaz por sua generosidade e lhe dizendo que as suas palavras lhe trouxeram encorajamento e tranquilizaram a sua alma. A bondade e generosidade de Boaz é vista não só em suas atitudes, mas também em suas palavras. Palavras podem fazer uma grande diferença em dias difíceis, apesar de nós as subestimarmos muitas vezes. Elas podem produzir raiva e confusão se não forem bem colocadas, mas podem encorajar e tranquilizar o coração se colocadas de forma piedosa. Quantos não esperam palavras de encorajamento em dias de crise? Especialmente quando elas partem de pessoas piedosas como Boaz. Que durante esses dias eu e você sejamos lembrados por encorajar e tranquilizar o coração daqueles que estão vivenciando dias difíceis. Depois de demonstrar bondade e generosidade para com Ruth, Boaz a convida para fazer uma refeição junto dele e seus trabalhadores, algo não habitual para os estrangeiros. A afeição de Boaz por Ruth é vista quando ele a chama para comer do pão mergulhado no vinagre com grãos tostados, demonstrando mais bondade e generosidade ainda. Depois disso, ele ainda ordena que seus trabalhadores a deixassem colher grãos após eles, antes que os talos fossem amarrados e que não a expulsassem, mas protegessem. Depois disso, Ruth termina o dia de trabalho, levando para casa muito para prover para si e para sua sogra. Pequenos atos de Boaz mudaram a situação momentânea daquela pobre viúva e estrangeira.
Somos encorajados a seguir o exemplo de piedade de Boaz e ao fazer o bem ao nosso próximo, não com segundas intenções, mas com sinceridade de coração, sabendo que essa é uma atitude correta para com Deus. De acordo com uma nota da Bíblia de estudo Herança Reformada, o amor paternal de Boaz aponta para Cristo. Cristo é cheio de força e compaixão, como nosso poderoso Deus e Pai eterno. Ele protege e sustenta todos aqueles que se abrigam sob suas asas. Ele alcança todas as nações. Como é belo o nosso Boaz, Jesus Cristo. Ame-o, adore-o e confie em sua misericórdia. Que Deus o abençoe. Você ouviu o podcast Devocionais em Série Esperança na Aflição, seu devocional no livro de Ruth.